A Polícia Civil está em guerra com o governo do Distrito Federal. Há quase 6 meses, a categoria tenta um reajuste de 37%, o que levaria à tão desejada equiparação com os colegas da Polícia Federal. Uma reivindicação que já causou inúmeras paralisações, fechamentos de delegacias e até entrega de cargos de chefia por parte dos delegados que comandavam 9 seções. Em uma carta dura contra a falta de avanços nas conversas, a categoria chegou a divulgar uma carta cobrando um aumento e usando a palavra como prepotente, outra palavra também como arrogante, para qualificar a forma como o Palácio do Buriti vem conduzindo toda a negociação. O governo alega que não tem dinheiro em caixa e que vem trabalhando no limite da lei de responsabilidade fiscal. Hoje quase gasta tudo que arrecada com o salário dos servidores e chegou a voltar atrás em um reajuste que deveria ter começado a ser pago em outubro. Hoje, para se ter uma ideia, ainda falta 15% do que é necessário para fechar a folha do pagamento do mês de dezembro. Uma coisa é certa, há um desequilíbrio absoluto na Polícia Civil. As palavras não são minhas, são do novo presidente do Sindicato dos Delegados, Rafael Sampaio, que está aqui ao meu lado, vai falar hoje da situação da Polícia Civil do Distrito Federal. Presidente, obrigado pela sua presença. Gostaria de começar a entrevista para perguntar para o senhor qual é hoje a realidade da Polícia Civil e dos delegados de polícia aqui do Distrito Federal. Boa noite. Boa noite. A realidade da Polícia Civil é uma realidade muito dura, né? E há um desestímulo e desesperança muito grande dentro da instituição. Isso porque nós sempre desfrutamos de uma condição positiva para o desempenho das nossas atividades, porque nós somos custeados pela União. A União ela derrama no Distrito Federal grande quantidade de recursos para que a segurança pública do Distrito Federal ela possa ser exercida com qualidade. Isso tem uma razão, né? A União ela não derrama esses recursos, não é gratuitamente. Isso porque aqui está sediados os poderes da República e aqui também estão sediados as representações diplomáticas de todo mundo. E, por conta disso, há necessidade de uma segurança nacional diferenciada dentro de Brasília. E nós, a partir do momento que não temos, né, atendidos determinados pleitos, que para nós sempre foram extremamente caros, né, como a paridade com a Polícia Federal, é importante que a gente diga e deixe claro para a população que essa paridade já serviu durante muito tempo como glosa para o não encaminhamento de reajustes da Polícia Civil. Então, recentemente, em 2011, nós acordamos um reajuste de 13% com o governo Agnello, que não foi encaminhado ao Congresso Nacional pelo então presidente da República, Dilma Rousseff, porque a Polícia Federal não teria o reajuste. Então, nós sofremos as perdas inflacionárias daquele período, sem recomposição, por conta dessa paridade histórica, né? Então, todas essas circunstâncias, e agregada a ela, a falta de investimento que a Polícia Civil vem sofrendo, tem trazido um desalinhamento da instituição muito grave, com repercussões graves para a sociedade, né? Pois é a Polícia Civil que investiga o crime organizado, compete à Polícia Civil executar essas investigações de crime organizado, e se o crime organizado nunca entrou no Distrito Federal foi por conta das ações da Polícia Civil. Agora, a partir do momento que você frustra essa instituição, tanto com investimento, quanto os servidores em relação à justa recomposição salarial, não estamos falando de reajuste, sim de recomposição de perdas inflacionárias, que sequer esses 37% alcançariam as perdas inflacionárias, nós levamos realmente a instituição a uma situação de degradação muito séria, muito severa, e isso gera a repercussão no aumento da criminalidade. Agora, presidente, antes de entrar nas causas desse conflito, é importante a gente abordar os reflexos, porque é o que diz respeito diretamente à população. A gente sabe que aqui no Distrito Federal, há muito tempo, a gente teve aquela sensação de segurança que, infelizmente, a gente não tem mais. Então, a gente precisa de cada vez mais do apoio da Polícia Civil, da Polícia Militar, das forças de segurança. Estamos de volta com o Band Entrevista, hoje falando sobre a situação da Polícia Civil, que busca um reajuste de quase 40% e não vê avanço algum nas negociações com o GDF. Presidente, antes do intervalo, a gente colocou aqui essa polaridade, né, ou polarização, entre uma posição apontada pelos delegados, servidores da Polícia Civil e o que diz o governo. O governo alega que não há recurso, não tem como dar o reajuste. Inclusive alega que se der o reajuste,
não tem como garantir condições básicas da estrutura pública, né? Qual é a visão dos delegados da Polícia Civil sobre esse apontamento feito pelo governo? Essa resposta o próprio governador deu, né, quando ele optou pagar o auxílio moradia estabelecido por decreto à Polícia Militar agora em setembro. A partir do momento que ele informou a população, não, esse auxílio moradia é diferente, porque a Polícia Militar ela é remunerada pela União. Ele deu a resposta que nós queremos também, tendo em vista que nós não somos remunerados pelo Distrito Federal, nós somos remunerados pela União. Né? Nossos contra-cheques são gerados no SIAP, o Sistema Federal, né, de Pessoal, não é aqui no Distrito Federal. Então, os recursos federais eles são mais do que o suficiente para cobrir esse reajuste pleiteado e sobrar ainda muitos recursos para que o GDF possa dispor nas outras áreas nos quais eles podem ser utilizados, que é saúde e educação. Além disso, é importante a gente frisar que o Fundo Constitucional vai ter um reajuste no ano que vem, isso já foi estabelecido, né, de 1.190 bilhões. O impacto do reajuste pretendido por nós é de 425 milhões no primeiro ano e, ao final de 3 anos, 560 milhões. Ou seja, o reajuste do ano que vem do Fundo Constitucional já seria suficiente para suprir todo o nosso reajuste no final de 3 anos. Então, esse argumento do DF não tem dinheiro, né, pode não ter dinheiro da fonte 100 para que o DF cumpra as suas obrigações enquanto ente federado. Mas dentro do Fundo Constitucional, que foi criado para custear a segurança pública, há esses recursos, né? Então, o que nós precisamos é decisão política. A decisão política que nós temos. Porque a partir do momento que for tomado pelo GDF a decisão política, isso estará solucionado, como foi solucionado em relação ao auxílio moradia da Polícia Militar. Agora, o governador, né, e a estrutura de governo já coloca que para conceder os reajustes, não só à Polícia Civil, mas a outras categorias, seria necessário aumentar a arrecadação. A avaliação de que a arrecadação caiu muito por causa da crise, e aí o governo alega que para aumentar a arrecadação e conceder os reajustes, teria que aumentar imposto. Né? Já colocou, inclusive, já suscitou a possibilidade, já encaminhou o projeto à Câmara, depois retirou, de aumento do IPTU. E aí a população fica assistindo a isso, né, e pensa, olha, eu não quero pagar aumento de imposto, né, eu não quero, já pago muito, né, a carga tributária no Brasil já é muito elevada. O senhor acredita que para conceder o que a Polícia Civil pede, é preciso aumentar imposto, é preciso aumentar a arrecadação ou não? Hoje há uma estrutura no DF para conceder o que os policiais pedem? Eu não tenho a menor dúvida que há estrutura, e não é no DF, é na União. A gente fica batendo o tempo todo nessa questão do Fundo Constitucional, mas é necessário, porque o Fundo Constitucional é uma vicissitude aqui do Distrito Federal. Isso não existe mais em lugar nenhum do Brasil. Né? O Fundo Constitucional ele é maior do que a arrecadação inteira de 7 entes federados. Nós temos 7 estados na Federação Brasileira que não têm arrecadação que a União passa, os mesmos recursos que a União passa para o DF, para manuter a segurança pública e auxiliar a saúde e a educação. Ou seja, um estado como o de Alagoas, que tem uma população parecida com a do Distrito Federal, ele com arrecadação menor do que o Fundo Constitucional, ele paga judiciário, que o Distrito Federal não paga, pelas mesmas razões da segurança pública. Ele paga o Ministério Público dele, que o Distrito Federal não paga, pelas mesmas razões da segurança pública. Ele paga a segurança pública, ele paga a saúde, ele paga a educação, ele faz investimento, ele paga a obra, ele paga transporte, ele paga absolutamente tudo. Então, o que nós podemos concluir é que o DF Estamos de volta com o presidente do Sindicato dos Delegados da Polícia Civil, Rafael Sampaio, porque hoje o assunto é segurança, é um tema que diz respeito a todos que nos assistem, nos ouvem. Agora, presidente, a gente terminou o último bloco falando de uma grande preocupação, que são possíveis paralisações. O que a gente nota é que há um acirramento aí, né? E talvez até uma falta de diálogo. Hoje o senhor diria que o diálogo com o governo do Distrito Federal ele está aberto ou não? Não há essa conversa e poderíamos ter novas paralisações? Não está aberto. Né? Nós tivemos uma reunião com o governador aproximadamente 30 dias atrás, na qual ele disse que estariam reabertos os diálogos, levou essa informação para a imprensa, mas não cumpriu essa manutenção desse canal aberto, né? Ele informou que teríamos uma reunião na semana seguinte, até sexta-feira seguinte, para apresentação de proposta, né, para o cumprimento dos passos normais de uma negociação.
E essa reunião não foi marcada e, posteriormente, nós ficamos sabendo, através da secretária de Planejamento, que havia uma decisão da governança de que não se negociaria com a Polícia Civil até fevereiro de 2017. Isso nos trouxe grande preocupação, porque é um lapso muito grande de tempo para a gente ficar sem informação nenhuma a uma categoria que está ansiosa, está muito insatisfeita, né? Está, até certo ponto, se recusando a exercer qualquer atividade que coloque em risco a sua integridade física, né? Que não obedeça rigorosamente todas as normas técnicas, justamente para não dar para o Estado nada mais daquilo que ele está pagando, né? Diferentemente do que sempre fizemos, né? Nós sempre buscamos atender a população, mesmo com todas as dificuldades impostas. E a partir desse momento, desses reflexos, nós vemos com muita preocupação essa falta de iniciativa do GDF de resolver a questão, né? Eu vejo na Polícia Civil um desejo grande da instituição e dos colegas de resolverem, né, essa questão do reajuste. Nós já temos o nosso objetivo posto há muitos meses, né? Do outro lado, a gente não vê do GDF uma boa vontade. Agora, presidente, a gente viu também com bastante preocupação o movimento de delegados e diretores de entrega de cargos à diretoria da Polícia Civil. A partir disso, recebemos algumas informações de substituições e até conflito dentro de delegacias, de colegas que deveriam ser parceiros e estavam ali em conflitos internos, né? Qual foi o reflexo desse movimento e qual é a situação atual? Os cargos eles foram substituídos, hoje as diretorias estão realmente operando ou há um reflexo até agora? Há um reflexo até agora. A instituição, como eu disse, está funcionando no menor nível de produtividade possível, né? Dentro da legalidade. E nós vemos com muita preocupação qualquer mudança. Toda vez que a gente tem uma crise, uma instabilidade, qualquer mudança, qualquer peça que você mexe num tabuleiro, ela pode gerar o colapso. E nós estamos vendo que nós estamos numa estrutura, dentro de uma estrutura que está à beira do colapso, né? Qualquer mudança é extremamente grave. Os colegas estão muito satisfeitos, né? Nós acompanhamos recentemente em Rondônia uma situação parecida, onde um colega matou o outro dentro da instituição por conta das desavenças causadas dentro de um movimento. Já foi levada essa preocupação para o diretor, para o governador, e a gente observa tudo com muita preocupação. Hoje nós acompanhamos novamente exonerações pontuais, nomeações pontuais. Nós entendemos isso absolutamente inadequado, não é momento para fazer mudança nenhuma, né? Nós não temos estabilidade para isso, né? Na realidade, a gente tem que, primeiro, sair da crise, e isso passa pela concessão de um reajuste. E não estamos falando reajuste para o mês que vem, como parece crer o governo. Na realidade, o reajuste está sendo negociado para o ano que vem, né? A última proposta do governo foi para outubro do ano que vem. E a última parcela em outubro de